Boa noite. Vamos lá, pessoal, para o nosso encontro de segunda-feira, às 8h30 da noite. A gente tem esse encontro marcado. Eu estou aqui, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues. Para você que não me conhece, também vocês podem acessar essa live. Ela fica gravada também no YouTube, no meu canal Maria Psicóloga Rodrigues. E também no Facebook eu tenho um canal que vocês podem estar acessando outros conteúdos. Desde o começo do ano eu tenho feito essas lives, né, que é direcionada à orientação de pais e mães interessados, né, em temas sobre família, sobre os nossos filhos. E hoje eu vou estar falando da famosa birra. Já trouxe outros conteúdos falando sobre birras, mas eu quero deixar marcado aqui para vocês perguntas que ainda me chegam nos atendimentos e situações que eu também passo enquanto mãe. Né, eu sou mãe de dois filhos, né? Tenho o Benjamin de 6 anos e a Rebeca de 2 anos. Imagina quantas situações de birra, principalmente, que eu tenho vivenciado nesse período de quarentena, gente. Eu falo que quando a gente fala de birra, sabe aquela sensação daquele ser maravilhoso que a gente ama, que a gente olha para ele, nossa, aquela sensação super boa que nos dá quando a gente olha para os nossos filhos. E aí parece que em poucos segundos, quando vê essa situação de birra, esse momento de birra, tudo se transforma, né? Parece, nossa, gente, é um descontrole deles e normalmente isso também causa um descontrole, um desconforto nosso, que a única coisa que a gente quer naquele momento é que isso se cesse, que esse comportamento pare e que essa situação pare de envolver os olhares e atenções que envolvidas nisso tudo, né? Se a birra acontece principalmente no ambiente público, vamos lá observar, né? Tá no mercado, tem um monte de gente olhando, tá na sua família, tá na casa do avô, da avó, da sogra, do sogro, né? Muitas pessoas envolvidas e provavelmente isso vai causar em você uma situação de desconforto, vamos dizer assim, né? Imaginando, né, que a gente não vai passar por uma situação de descontrole também. A gente vai falar hoje de como agir nessa situação de birra. Eu já tenho outros conteúdos também falando dessas situações, mas eu quero deixar bem claro aqui que às vezes a gente, enquanto pais, a gente só aprendeu um modelo de como agir nas birras. A única coisa, quando uma criança, e não é só as crianças pequenas que fazem birras, né, as crianças um pouco mais crescidas, os adultos também, a gente fala que tem alguns comportamentos que se aproximam muito de um comportamento de birra. E como é que a gente pode agir nesses comportamentos? Às vezes o que a gente aprendeu é só que a gente tem que ignorar, né? A única coisa que a gente pode fazer no comportamento de birra é ignorar. Senão, a nossa criança vai saber, né, que ela pode utilizar esse comportamento contra nós. Né? Contra nós eu estou falando que ela vai se utilizar, né? A gente está reforçando esse comportamento inadequado. E aí eu quero trazer para vocês 2 referenciais. Não estou falando que isso não possa acontecer, mas enquanto pais e mães a gente tem que observar que tipo de birras está acontecendo ali com os nossos filhos, né? Existe comportamentos diferentes, não é todas as vezes que eles podem se comportar nesse formato, tá bom? Então assim, se a sua criança, eu tenho aprendido muito sobre o cérebro da criança, né? Se você tem me acompanhado, eu tenho trazido muitos conteúdos. Agora eu começo a minha aula com as mães que também estão nesse programa. E falando assim, a gente tem que observar que existe funções diferentes no cérebro da nossa criança e de acordo com isso, ela age diferente também. Então, a gente vai colocar uma diferença entre cérebro de cima e cérebro de baixo. Não é que existam 2 cérebros, né? Mas é um formato da gente entender também como é que essa birra vai acontecer ali em casa. Um formato, um modelo, né? um agir, um comportamento que
que se começa, né, com o cérebro do lado de cima. O que é esse cérebro do lado de cima, né, Maria? Você está falando coisas que eu nunca ouvi falar. Então, vamos diferenciar. Esse livro, eu tô com um livro aqui que é Disciplina Sem Drama, que é muito interessante para vocês. E também tem o Cérebro da Criança, que são dos mesmos autores. Ó, e aí eles vão falar dessas diferenças. Existem funções diferentes do nosso cérebro. O cérebro de cima é o cérebro responsável pelo autocontrole, pela capacidade de se acalmar, de se regular, de pensar nas consequências. E o cérebro do parte de baixo tem as funções mais primitivas, que a gente fala que é do reagir, das emoções fortes, da raiva, sabe? Então, assim, a gente tem que observar, enquanto pais e mães, a gente tem essa sensibilidade de saber qual é a birra que o seu filho está tendo aí na sua casa ou em outros lugares. Se é uma birra com o cérebro do lado de cima, que é uma birra mais consciente, vamos dizer que você observa, principalmente com as crianças maiores, que ela faz essa escolha, ela tem essa intenção de fazer um momento de birra, por exemplo, falar que não vai fazer alguma coisa, que se não tá no passeio do shopping, é um exemplo do livro, e aí a sua filha fala que se não for comprar, se não for naquela loja comprar aquilo, né, ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai chorar. Isso é um exemplo de uma birra mais consciente. Né? Ela tem essa escolha, esse comportamento foi feito uma escolha, porque ela quer fazer a tentativa de você ceder, né? De ter uma resposta positiva a ela com esse comportamento. Então, birras nesse formato, que são birras mais conscientes, que é a função do cérebro de cima, você pode agir não cedendo, nunca a gente vai ceder, né? Mas você não precisa dar tanta atenção para esse tipo de birra. Você vai logo pontuar o seu filho as consequências desse comportamento, né? Eu não vou, a gente está passeando, a gente está fazendo passeio, a gente não vai parar agora para comprar aquilo, e você já se lembra, por exemplo, que a gente já tem combinado que a sua amiga vai vir depois do almoço, e se esse comportamento continuar, esse passeio não vai existir, ou essa visita não vai existir. Você logo vê que a sua criança logo retorna ao controle, porque realmente ela está agindo com esse cérebro que tem essa capacidade. Então, quando esse comportamento de birra acontece, a sua ação é logo pontuar que não vai acontecer o que é esperado por ela, e você pode já descrever e direcionar as consequências e redirecionar o comportamento dela, né? Falando bem claramente o que vai acontecer. Então, essa é uma resposta quando a gente observa que esse tipo de comportamento, tá bom? A Carol colocou aqui, ó, o Lucas está com 2 anos e 4 meses e está na fase das birras. Eu tenho uma de 2 e 6 meses lá em casa, Carol. E aí, agora eu vou dar um outro exemplo, que normalmente acontecem as birras de comportamento com crianças menores. Como eu falei dessa divisão do cérebro, gente, o cérebro da parte de baixo é o primeiro que já vem com a sua completude. Então, a criança já nasce e já vai tendo essas respostas, que são essas respostas inatas, né? De sobrevivência, de luta, de fuga. Assim, quando vê um perigo, ela logo responde. Então, a gente já nasce com isso exatamente por sobrevivência, né? Mas o cérebro de cima, ele começa o seu desenvolvimento um pouco depois, e ele ainda está inacabado. Então, uma criança de 2 anos, por estrutura mesmo neuronal, ela não tem essas funções do cérebro de cima, como eu falei para vocês, desse cérebro executivo formado. Então, a gente às vezes espera que as crianças vão se acalmar, porque a gente fala para eles se acalmarem. Eles vão compreender as consequências do comportamento, que eles vão observar o perigo que eles estão passando, ou que esse comportamento não deveria acontecer naquele momento. É muito provável que a sua criança não vai conseguir ter essa consciência. Esse é o nosso trabalho
Isso não nos exime da responsabilidade de ensinar o que é certo e o que é errado, e não exime a sua criança da responsabilidade por esse comportamento, mas nos deixa muito conscientes de que realmente a nossa criança não vai responder da forma como a gente às vezes gostaria. Então, aquela coisa que eu falei para vocês, agir na birra ignorando, que é o único, às vezes, formato que a gente aprendeu, só serve e é efetivo para as crianças que já estão com esse cérebro, que esse comportamento do cérebro de cima foi executado com ele, essa birra aconteceu com alguma consciência. E aí logo a gente pode ignorar ou ignorar, a gente fala ignorar como, não é que você vai deixar o seu filho lá, gente, vai puxar as cortinas de algum lugar lá do restaurante e você vai deixar ele lá, não. Quando é uma criança que a gente vê que ela optou por esse comportamento tentando algum ganho, a gente logo coloca as consequências e as regras, os limites e direciona essa criança. A gente não precisa deixar acontecer aquilo. A gente coloca as consequências, não vai ceder aquilo, mas logo a gente já pode direcionar o comportamento. Agora, para uma criança menor, como a Carol colocou aí, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, as nossas crianças que normalmente a gente vai ver um comportamento de birra com descontrole, isso você pode ver. Se o comportamento de birra da sua criança está com descontrole, você observa, a gente fala que esse cérebro de cima foi, ele foi pego, né, pelo cérebro de baixo, do andar de baixo da sua criança. Normalmente a sua criança não está em capacidade de pensar, em raciocinar, em observar uma consequência. Então, nada adianta das nossas falas, né, de querer nesse primeiro momento, pontuar para ele que aquilo que ele estava fazendo é feio, é errado, ele precisa se acalmar. Várias frases que às vezes a gente tem, ou a gente começa uma fala, né, tentando mostrar por que ele não poderia fazer aquilo. Nesse momento, mesmo que a gente... É a nossa responsabilidade colocar as consequências sim para os nossos filhos, os limites, pontuar o que é certo, o que é errado, ensinar sobre conteúdos, moralidade, comportamento, tudo é a nossa responsabilidade. Nesse momento, uma criança muito pequena que está com uma birra, que a gente observa que ele está descontrolado, né, que ele não tem controle, o corpo dele... a gente fala que esse comportamento de birra nesse estado, ele é um estresse para o corpo, né? É cortisol mandando, né, para o corpo, e ele não vai conseguir te ouvir. Nesse momento, eu vou falar para vocês que tem uma estratégia nesse livro que ele fala que é conectar primeiro para depois redirecionar o comportamento. Nesse momento, não ache que você está dando atenção ou que você está mimando o seu filho, que eu vou fazer uma live só sobre isso semana que vem, sobre o termo mimar. Você não está mimando o seu filho quando observa um comportamento de birra nesse formato, você primeiro precisa se conectar com seu filho. A gente vai falar que é cérebro direito com cérebro direito se conectando. Ele precisa primeiro conseguir usar as funções do cérebro de cima para que depois primeiro ele precisa fazer essa integração do cérebro para que depois a gente passe a redirecionar o comportamento dele. E o que é esse conectar, né, com os nossos filhos? Então, como agir nesse momento? Normalmente você vai precisar conter o seu filho com um abraço, com um colo, organizar a respiração dele. Não é nesse momento que você vai falar para ele que o que ele fez não era o certo, né? Ele precisa ouvir um tom de voz que conecte cérebro direito com cérebro direito, que é esse cérebro que é o responsável por esse o tom de voz, a percepção do olhar, do carinho.
do que é percepção. É esse cérebro que precisa se conectar com seu filho nesse momento. E não fique a sensação de achar que, ai Maria, mas aí eu tô dando atenção para o comportamento inadequado dele. Isso vai se repetir então. Ou, vou mimar meu filho, porque eu não tô mostrando para ele, não tô agindo de uma forma a parar o comportamento inadequado nele naquele momento. A Amélia colocou, é difícil, né? Né? Porque a gente também tem o nosso descontrole. E eu sei, né? O que eu falei, eu tenho uma filha de 2 anos. Mas se você se conecta com seu filho nesse primeiro momento, você traz ele ao controle, você ensina para ele essa autorregulação que ele precisa ter antes dele poder ouvir, dele poder redirecionar o comportamento dele. Eu sempre trago para os meus filhos, não é que a gente vai ceder, gente, ele não vai ceder ao que ele queria, mas para que ele possa se controlar, para que ele possa se autorregular, para que ele possa te ouvir e te entender o que está acontecendo, a gente precisa primeiro fazer essa regulação, que é isso, conectando o cérebro direito com o cérebro direito. Emoções, tom de voz, cheiro, colo, eles vão precisar de um contorno nesse momento. A gente não vê, principalmente, né, a Carol que colocou, a criança pequena, ela se descontrola, ela se joga no chão. Às vezes você vai tentar pegar ele e ele vai fazer com as pernas, ele vai tentar fugir, mas ele está descontrolado naquele momento, né? Você precisa, não é esperar, né? Esperar acalmar. Para a criança é muito difícil, principalmente para as pequenas, não tem esse tempo, não tem essa consciência de esperar acalmar. Vou ficar lá no cantinho esperando, pensando no seu comportamento. Gente, uma criança de 2 anos não vai pensar sobre o seu comportamento se você não fizer esse caminho com ele, né? Ele não vai parar lá, minha filha, né? A Rebeca, tudo bem, ai mãe, verdade, eu mordi o meu irmão, você já me falou que morder, né? Ela tem essas situações. Então, assim, você que vai fazendo, primeiro contém, primeiro se conecta com seu filho, né? E assim, eu sei que é difícil, principalmente quando é no ambiente público, né? Para vocês que estão aí, mães, me falam. A gente se sente muito mais desconfortável quando essa birra do cérebro de baixo acontece num lugar que tá todo mundo olhando. Os julgamentos vêm. Aí, assim, o que essa mãe vai fazer? Né? Porque o que ela vai fazer agora, né? Todo mundo, e até as mães, eu falo, né, que às vezes a gente é mais julgado por mães do que por outras pessoas, né? E é nesse momento que eu já fiz uma live anterior de falar do nosso autocontrole, pensar também o que eu preciso ensinar para o meu filho nesse momento. Não é só cessar um comportamento de birra. A gente precisa ensinar para ele, principalmente, autocontrole, autorregulação. Depois, ensinar sobre o comportamento, que ele não precisa, que ele pode expressar seus sentimentos de outra forma, que tem outros tipos de expressão. Mas a gente não ensina ele se logo a gente grita, se logo a gente bate, se logo a gente só tenta fugir com ele, para que os olhares, né, que nos trazem envergonhamento, que nos trazem constrangimento, se cessem. Se a gente fica com essa consciência, quando a gente vai agir nesse comportamento, realmente a gente às vezes perde o controle, porque a única intenção, o único objetivo que a gente tem naquele momento é parar aquele comportamento. Se a gente já vem com esse conhecimento anterior, que não é fácil, é prática, eu também tenho que praticar. Eu falo que a minha filha é muito intensa. Se vocês conhecessem a Rebeca, para quem conhece aí, né? Então é uma prática diária de lidar com esse comportamento de birra ou com comportamento inadequado de uma forma que eu possa pensar, eu não quero só cessar o comportamento dela naquele momento. Eu preciso ensinar ela, principalmente porque eu não vou estar com ela a todo momento. Ela precisa aprender uma autorregulação, porque vai ter outros lugares onde ela vai estar e não vai ter a mãe dela para isso. Se a gente só tenta parar um comportamento, em outros lugares
se não tiver alguém para parar, eles vão se comportar inadequadamente. Então, se conecte com seu filho. Use um tom de voz ameno. Ele está gritando, não adianta você gritar, né? Você só vai estar enfurecendo o comportamento dele e não trazendo ele para a consciência do cérebro de cima. Você se conecta, você faz ele se acalmar, fazer ele se acalmar e se conectar com ele, para que depois, não é depois, gente, não é depois de 3 horas. Isso acontece em minutos, em segundos. Depois você vai poder redirecionar o comportamento, efetivamente, às vezes com perguntas, né? Falando para ele como que ele se sentiu, falando para ele qual que era uma opção, então, que ele poderia dar, né? Qual seria outra forma dele poder agir, né? Que você não entendeu o que ele queria naquele momento, se ele chora, se ele grita. Então, como é que ele pode se expressar num outro momento para que você entenda o que ele queria, né? Explicando para ele também o que ele queria naquele momento, que ele não pode ter naquele momento, e não quer dizer que você vai ceder, tá bom? Às vezes a gente faz isso também, isso é o errado. A gente logo quando a criança entra numa birra, para que a gente cesse o comportamento dele, a gente cede, a gente só dá o que ele queria, né? Sem passar por esse tempo de se conectar e redirecionar o comportamento dele para o comportamento que ele poderia sim estar tendo. Mas esse é um processo que demora alguns minutos, algumas horas, que vai ter que ser repetido muitas e muitas e muitas vezes, né? E eu falo mais com mães, né? Os pais também me acompanham, são de menor quantidade, mas eu sei que a gente tem uma rotina de trabalho, a gente está cansado, a gente tem outras atividades na casa, tem outros filhos, né? E às vezes a gente não consegue ter esse agir naquele momento. Não é em todos os momentos que às vezes a gente vai conseguir, mas se você está ouvindo essa live hoje, se você está ouvindo esse conteúdo, né, daqui para frente, ele vai ficar gravado para que você ouça. Essa é a nossa busca, essa é a nossa luta, de tentar, quando agir nesse comportamento de birra, a gente possa pensar assim, mas o que eu quero ensinar, né? E se a gente vai tendo esse objetivo, a gente vai vendo que os nossos filhos vão mudando em outras vezes. E a gente tem uma crise, que a gente fala o comportamento de birra como uma crise, são momentos de ensinar, de aprender e de ensinar muitas coisas para os nossos filhos. Eu falo que nas crises é onde a gente mais ensina e onde a gente mais aprende, né? A gente está num tempo de crise agora no mundo, né? Pandemia, vivendo todas essas situações. São momentos que daqui a 2, 3 anos a gente vai ter crescido muito se a gente dá essa possibilidade para nós e para os nossos filhos. Ah, não, quero sumir com tudo isso, Maria. Quero que essa quarentena suma, que tudo isso suma e que amanhã eu acorde que não tenha mais isso. Não vai existir, né? E para os nossos filhos também não. Então, se você só quer cessar um comportamento rápido, você vai agir com agressividade, você vai ter formas efetivas sim, né, de que isso se cesse, mas não estou falando que você vai ensinar algo para o seu filho, como ele vai se comportar, né? Você vai estar ensinando ele a agir com outras pessoas dessa maneira. Mas se a gente quer que ele pense sobre o próprio comportamento, a gente vai precisar se conectar para passar para o estágio seguinte, que é dele pensar sobre o comportamento. E eu quero ler para vocês aqui, deixa eu ver nosso tempo. Quero ler para vocês aqui um texto, uma parte desse Disciplina Sem Drama, gente. Eu indico para vocês terem esse livro, e o cérebro da criança também é muito bom. Mas ele fala, né? Primeira coisa, né? É a gente sair disso, que a gente não precisa só ignorar o comportamento dos nossos filhos quando tem birra. Não é só ignorar. A gente pode agir, né? E hoje tem estudos falando, eu também achava isso há muitos anos atrás, né? Nem aprendi isso na faculdade, mas quando vieram os filhos, as birras, né? A gente começa a ter novos estudos, e os estudos indicam, esses estudos do cérebro, né? A gente pode agir de forma diferente, tentando ver o objetivo final e não só aquele comportamento em si. Então, assim, ó, eles falam, os autores, ó, assim,
Quando os pais pedem nossa opinião sobre ataques de birra, nossa resposta é o que precisamos recompor plenamente de maneira como pensamos nas vezes em que nossos filhos estão mais incomodados e fora de controle. Nós sugerimos que os pais vejam um ataque de birra não simplesmente como uma experiência desagradável, que eles precisam aprender a atravessar, a administrar para o seu próprio benefício, ou interromper assim que possível, a qualquer custo, mas sim como um pedido de ajuda, que é aquilo que eu falei, não é só parar, só cessar. Como mais uma oportunidade de fazer a criança se sentir segura e amada. É uma chance de amenizar a aflição, de ser um abrigo quando há uma tempestade interna, de praticar a passagem de um estado de desintegração para um estado de integração através da conexão. É por isso que chamamos esses momentos de conexão, de oportunidades de integrativas, né? Que é isso, se você também ensina ele a se conectar, né? Você vai estar ensinando para o seu filho outras formas de agir e de pensar consigo mesmo. A gente não vai só para ação, só para agressividade, só para reação. A gente precisa de conexão. O nosso cérebro, as funções precisam dessa conexão. A gente precisa se conectar também conosco, com os nossos sentimentos. Eles também precisam ser ensinados a isso, né? Fazer essa integração desse cérebro nesse momento que eles são puxados por esse cérebro da parte de baixo, né? Desse andar de baixo que só reage, que só vai gritar, que só vai chorar, que não vai pensar. A gente precisa fazer essa integração. Ela é possível, né? As crianças vão, a cada ano que passa, elas vão tendo essa integração melhor, desde que a gente vai trabalhando com essas habilidades. A gente trabalha essas habilidades em nós e trabalhamos essas habilidades neles, dessa integração. Então, eu quis passar para vocês hoje isso. Não só ignorar um comportamento de birra, né? A gente pode já direcionar o comportamento ou nos momentos onde que a gente vê essa desintegração, a gente primeiro se conecta para depois redirecionar e depois a gente vai vendo que efetivamente as nossas crianças vão aprendendo, né, a estar nesses lugares, a se expressar de uma forma diferente do que não só com choro, do que não só com birra ou jogando as coisas também. Tá bom, gente? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma situação. Era isso que eu tinha para trazer de contribuições para vocês hoje. Na quarta-feira eu também vou trazer uma live, então estejam aí conectados. Toda segunda-feira às 8h30 da noite, toda quarta-feira às 6 horas da manhã, vocês são convidados a acordar cedinho e tomar café comigo, tá? E as lives ficam gravadas aqui no canal do GTV. Compartilha com outras mães também esse conteúdo, para que outras pessoas também possam, como o texto falou, a não ver a birra só como uma forma desagradável. É um momento de crise, nos momentos de crise, para que a gente prospere, a gente também tem que pensar em aprendizado, né? Em o que a gente pode aprender e o que a gente vai estar ensinando com isso também para os nossos filhos. Tá bom, pessoal? Boa noite. A gente se vê na quarta-feira às 6 horas da manhã.